Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 12 de março, quarta-feira. Estamos lendo aqui 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Esse capítulo é o último capítulo, ou última carta, se preferir, que o apóstolo Paulo escreveu, porque logo depois, ele que já estava em prisões, né? Já vinha de um processo de acusações e de condenação, foi executado. Logo depois de escrever estas palavras. Então, esse texto ele tem uma carga de sentimento, mas a preocupação do apóstolo Paulo é com o legado que ele deixou e que ele confiava a Timóteo, e de como ele orienta para que Timóteo não saia do caminho da palavra. Esta, melhor dizendo, é uma das palavras que ele reafirma isso. Ele já vem dizendo antes, recordando Timóteo, quem é o Timóteo, né? Qual é o papel do Timóteo, e de que ele conhece as escrituras desde criança. Ele vem recordando o Timóteo, ele deixa uma declaração linda que muita gente conhece de cor, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, é uma declaração importantíssima, que o apóstolo Paulo está deixando claro que o legado, que a sua herança, que o seu maior concílio, que a sua expectativa para um obreiro, digamos assim, Timóteo, né? Que tem uma vida inteira em perspectiva, que tem muito para fazer. A preocupação do apóstolo Paulo é que ele não se desvie da palavra. E é isso que se trata essa última carta, além de ser uma despedida e palavras e saudações finais. Bom, pregar a palavra. A, a gente pode correr o risco de substitutivos, né? Tem gente que acha tão bonito algumas pérolas de sabedorias humanas, e às vezes é uma tentativa de absorver ou de mesclar alguns conteúdos que não tem nada a ver com a doutrina. A gente tem, né? Isso é uma tentação, porque tem muita coisa que acontece no mundo e às vezes a gente quer falar sobre, né? Quando se fala sobre, comparando com o que a palavra de Deus ensina, então é ensino da palavra, porque o que vai ficar é, vamos dizer assim, o efeito do contraditório, ou seja, existe uma ideia mundana, uma ideia filosófica, uma ideia humanista, sei lá, e a palavra de Deus acaba que confrontando aquilo. E isso é importante. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo, porque existiam as coisas que eram que chamavam a atenção de Timóteo. Ele fala de genealogias, ele fala de filosofias vãs e sabedorias deste mundo. Ele falou, né? Você não perca tempo. Se eu fosse, claro que eu não estou aqui mudando a palavra de Deus, mas uma expressão do dia de hoje, tudo isso aí é uma perda de tempo. Seria isso, né? Tem algum valor? Tem, mas acrescenta para a salvação? Na maioria das vezes, não. O fato é que os pregadores, às vezes, lançam mão de algumas coisas.
E tais pregações têm um colorido, é verdade, né? Mas os que se utilizam disso têm que saber que a palavra de Deus é o carro-chefe, que ela tem que ter a supremacia, que é ela que tem que dar o tom, dar o sabor, né? Dar é a entrada e é o toque final, né? Porque senão, de alguma forma, acaba reafirmando as coisas que não são do Evangelho, né? Então estou falando aqui algo até sutil, que parece que não tem nada a ver, né? Mas que a gente tem que tomar um extremo cuidado, né? Desde muitos anos, quando começou a emplacar a palavra contextualização, né? Então, como é que ficou dividido o pensamento dos teólogos e estudiosos? Alguns diziam, não, é necessário contextualizar, porque a gente tem que pegar o que é a cultura de hoje, o que são os pensamentos, a filosofia de hoje, e, e trazer a palavra de Deus para esses conceitos para a fim de desmontá-los. Foi o que eu disse aqui no começo. Então, essa é uma postura daqueles que contextualizam. Outros disseram, não, não importa o que esteja acontecendo no mundo ao redor, né? Não interessa o que é do academicismo, o que é das letras, o que são das, enfim, de filósofos, não interessa. O que interessa é a palavra. Então quem confie que é o Espírito Santo que vai fazer essa costurar essas ideias e fazer com que o crente seja convencido da palavra e descarte aquilo que é de fora. Outros acreditam que que este seja o papel do próprio pregador, que ele tem que contextualizar e tem que fazer estas citações, a fim de que haja uma aplicabilidade da palavra. Irmãos, eu fico entre as duas coisas. Eu acredito que em algum momento só a palavra de Deus pode curar, porque ela é eficaz. Mas dependendo do assunto, dependendo do que acontece, o chamado contextualizar, desde que seja uma contextualização para a aplicabilidade, né? Aí, para mim, é válido. Para mim, tem valor. Porque o que não pode acontecer, e a gente vê às vezes isso, para não dizer muitas vezes, é que a pessoa tem muitos conteúdos da palavra de Deus e às vezes até se atendo a detalhes, mas não consegue traduzir, entre aspas, contextualizar ou aplicar para as nossas vivências. De maneira que quem ouve pode fazer a seguinte pergunta: ué, onde é que eu aplico isso na vida? Onde é que eu uso isso na vida? Né? Eu encontrei um casal, acho que eu já falei isso aqui por aqui, que saiu de uma igreja que diz que tinha um só assunto. Era seitas e heresias de janeiro a dezembro. Era só esse assunto. E aí o casal disse assim, mas existem outras coisas. Porque este assunto eu não tenho onde aplicar na minha vida, porque eu não sou de seita, né? Eu não tenho como aplicar isso na minha vida. Acho que tem. O casal disse, eu estou saindo de lá, tal, porque tem outras coisas que eu preciso usar na minha vida e não se fala, né? Então, essa palavra, como é que eu aplico na vida, e os conceitos, os princípios, a doutrina, as normativas, mandamentos, tudo isso aí, como é que eu aplico na vida, né?
E eu estou falando do papel do pregador, porque o apóstolo Paulo está falando para um pregador da palavra, né? São coisas importantes. É óbvio que não vamos chegar ao ponto de querer atualizar a palavra de Deus. Ainda que o pastor e irmão que fez, que viralizou essa frase, já se desculpou algumas vezes. E ele disse em muitas entrevistas, e eu acompanhei algumas, que colocaram palavras na boca dele, que isolaram do que ele estava falando e que ele tinha uma certeza absoluta que a sua igreja compreenderia, a sua igreja local. Aquele tom irônico que ele usou e tudo mais. Mas que ele falhou porque ele esqueceu que aquilo estava indo para o mundo inteiro, porque vai para a plataforma do YouTube, né? Então, tudo isso é público, então você está com respeito. O nome do pastor é de René Kivitz, e ele disse, olha, eu acredito que na palavra de Deus não tem que alterar nada, não tem que mudar nada, mas que ele tinha sido infeliz com a colocação. Quem sou eu para não perdoar ou para me fechar, para não querer compreender o que o irmão quis dizer? Então, não estou aqui para julgar, porque atualizar seria um erro, que inclusive o próprio Ed René admite, isso é um erro. E ele diz, e eu não vou julgar, que ele não quis dizer isso, mas que foi toda uma coisa preparada para que, enfim, todo mundo compreendesse isso a respeito dele. Atualizar jamais. Não há nada para atualizar. Mas os contextos, aquilo que os autores quiseram dizer lá no passado, tem um significado para nós hoje. E cabe aos pregadores a, as aplicações, as contextualizações. Mas, em último caso, se não souber fazer essa ponte, no mínimo diga o que o autor sagrado quis dizer. E o Espírito do Senhor costura, trabalha no íntimo de cada um. Nós somos cooperadores do Espírito Santo, né? Então, a gente não tem independência, até porque se o Espírito Santo não trouxer o convencimento, não vai acontecer obra divina nenhuma. Deus te abençoe. Eu sei que isso é uma reflexão que talvez não faça muito sentido devocional, mas é uma instrução para nós, porque está na palavra de Deus. A gente tem que ser homens da palavra, mulheres da palavra, pregar, insistir com a palavra, tempo e fora de tempo, né? Aconselhando pela palavra, repreendendo pela palavra, encorajando com toda a paciência e sã doutrina que contém na palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra, por Tua orientação. Nos ajuda, Senhor, a não nos distrairmos com nada e alavancarmos sempre a Tua palavra, o seu valor, a sua importância, para que ela nos conduza e que nós sejamos da palavra e não a palavra aplicada aos nossos moldes e à nossa tendência de querer mudar as coisas. Nos ajuda, Senhor, a perseverar na Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém.